Nesse tutorial eu vou mostrar como fazer modelos 3D parecerem com rabiscos e colocar eles em um papel em uma gravação da vida real. Então vamos começar. Se tu entrou nesse vídeo só para ver o efeito de rabiscos e o modelo 3D se parecendo em 2D, eu vou deixar na descrição o tempo do vídeo que eu vou explicar essa parte, porque eu vou começar fazendo o motion tracking e toda a preparação da gravação. Mas se então tu veio só pelo efeito, pode clicar no tempo que está ali na descrição. Então eu vou começar abrindo o vídeo que eu gravei. Agora eu só vou ter certeza se o FPS e a resolução aqui estão certos, está tudo certo. Vou definir o número de frames para ser o mesmo número de frames do meu vídeo aqui. E carregar o vídeo. Importante que façam marcações no papel que for usar para conseguir fazer o motion tracking mais fácil depois. Então vou começar adicionando aqui alguns trackers. Primeiro mudar o modo dele para perspective, porque aqui eu faço tem bastante vezes de perspectiva que vai ajudar bastante mudar para o modo perspective. Também normalizar para a diferença de iluminação não atrapalhar o motion tracking. Então aqui no primeiro frame vou começar a adicionar os trackers. S para escalonar e Alt S para mostrar Search Area, que é a área onde o Blender vai procurar para onde essa marcação foi no próximo frame. Depois de terminar todos os trackers, é só selecionar todos com a tecla A e usar o atalho Ctrl T para começar a rastrear. Alguns deles deram problema, então vou ter que ajustar eles aqui. Começar por esse aqui. Para resolver esses problemas antes dele começar a bugar assim, pode tentar redimensionar aqui o tamanho dele, ou diminuir a área de busca. E o Blender já consegue se encontrar ali de novo. Pode também usar a tecla L para travar e ficar sempre parado esse ponto selecionado. Agora para esse. Pronto, terminei todos aqui, vamos ver como é que ficou. Agora eu só vim aqui em Solve e Solve Camera Motion. O erro aqui está bem pequeno. É recomendado que seja um erro menor que 1, mas eu vou mostrar aqui as informações de cada track para ver se tem algum erro meio alto que dê para diminuir a influência. Por exemplo, esse aqui está com 1.7, que é um erro alto até. Posso diminuir a influência dele. Isso já deve baixar ainda mais, diminuir ainda mais o erro em pixels aqui. Conferir. Tentar de novo. Diminuiu mais um pouco. Outra coisa que dá pra ajudar a diminuir é mudar esses frames. Tem que escolher algum intervalo que a câmera mude bastante. Por exemplo, 150, 180 talvez. Mas agora eu posso escolher algum ponto desses para ser a origem, o meio da minha cena. Por exemplo, aqui, set origin. Agora também selecionar um eixo. Por exemplo, quero que aqui seja o eixo X e aqui o eixo Y. Então posso selecionar esse ponto aqui, marcar como o eixo X. E aplicar a escala também, para ele saber que essa folha aqui, desse ponto até aqui, tem mais ou menos 30 centímetros, um pouco menos. Vou botar 0.25 metros, set scale. Agora é só colocar isso aqui como um plano de fundo e fazer a câmera se movimentar como esses trackers. Só que como tá bem perto aqui, o cubo que tem 2 metros ficou muito grande, vou tirar ele. E aqui também ficou um pouco torto que a câmera tá por baixo. Ela atravessa aqui. Dá pra resolver isso, eu só vou escalonar esse plano que tá muito grande. Pegar a câmera. Vir aqui e mudar pra local. E aqui mudar pra 3D, cursor 3D pra ele rotacionar sempre aqui no meio. Só rotacionar no eixo X até ele se encaixar aqui. Eixo Y também. Eixo Z. Mover isso aqui para os lados para se encaixar na folha. Vamos ver como é que ficou agora.
Agora já ficou bem melhor. Eu vou adicionar aqui um Workspace Layout. E aqui eu vou começar a posicionar os meus objetos. Então, aqui na coleção Foreground, vou adicionar, por exemplo, uma esfera aqui. Adicionar uma Suzane aqui também. E vou criar uma pilha de cubos aqui. Agora começar adicionando um efeito. Vou adicionar um objeto Grease Pencil. E adicionar nele o modificador Line Art, que é o que dá o contorno para os objetos. Selecionar a coleção Foreground, que é onde estão meus objetos. Escolher aqui uma camada, que é a que já vem criada por padrão. Material também, o contorno preto que já vem por padrão. Diminuir aqui. Agora eu vou fazer alguns complementos aqui nesse modificador de Line Art para ele parecer mais um contorno feito a lápis, não um contorno cartoon assim. Então vou mudar aqui para Geometry Nodes Editor, criar um novo Geometry Nodes que tem que vir depois do Line Art, para ele primeiro criar as linhas para depois serem modificadas. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse Grease Pencil em curvas. Depois transformar as curvas em um objeto do tipo malha. Porque as malhas são feitas de arestas e agora eu vou... Primeiro, antes de transformar em mesh aqui, tu pode dar um Resample Curve só para conseguir selecionar o comprimento de cada linha. Geralmente o length aqui fica melhor, porque dá para escolher a distância entre uma linha e outra. Agora eu vou dar um split edges para cada aresta dessas virar, se separar das outras, para ser como se fossem vários riscos, vários rabiscos. E agora eu vou capturar o índice de cada uma dessas arestas aqui com Capture Attribute, Edge, Index. Fazendo isso agora eu consigo ativar o Attribute Text. E aqui agora cada aresta tem um número que é o índice dela, que eu vou usar isso para uma operação que eu vou fazer depois. Agora eu vou dar um Subdivide Mesh para cada uma dessas linhas que eu criei antes, cada uma dessas arestas virar outras arestas menores, para que cada risco seja, cada traço ali dos rabiscos não seja uma coisa reta, eles vão ser meio tortos, então ele precisa ter algumas subdivisões. Botar nível 2, já dá bom. E agora adicionar um Set Position. E aqui no Offset eu vou botar uma Noise Texture para criar um ruído e deixar esses contornos com uma ondulação. Só que eles foram lá para longe porque a textura de ruído automaticamente adiciona 0.5 no vetor, então só vou adicionar uma matemática vetorial, subtrair 0.5 para anular esse efeito. Também vou duplicar aqui e mudar para escala para diminuir a intensidade. Só que ele não está criando ondulações que eu queria, ele está movendo o objeto inteiro, porque o Blender não entendeu esse objeto aqui como uma instância ainda. Então eu vou precisar dar um Realize Instances, diminuir a escala. E agora sim, ele está tratando todos esses vários objetos como se fosse uma malha só. E esse offset aqui vai ser... vai modificar cada ponto desses objetos, não o objeto inteiro. Também posso diminuir essa escala. Só que as linhas ainda estão todas juntas. Antes eu tinha separado nesse Split Edges aqui. Ele separa uma linha só e transforma em várias outras, como se fosse cortando ela, assim, separando cada vértice dela. Só que aqui a textura de ruído tá funcionando igual para todas as arestas, então mesmo que elas estejam separadas, os vértices acabam ficando na mesma posição que o outro e não dá nem para perceber. Então aqui eu vou mudar para o modo 4D, porque dele adiciona essa outra dimensão aqui que faz essa modificação. E vou botar para essa modificação ser diferente para cada aresta daquelas que eu capturei o índice antes aqui, antes de subdividir elas. Então, vou puxar isso mais para cá, conectar esse índice aqui. Agora as arestas já estão separadas.
Então aqui tem poucos rabiscos, fica até alguns espaços sem nada aqui. Um desenho geralmente tem mais de um risco no mesmo lugar, por exemplo, seria assim, vários rabiscos um por cima do outro, como se tivesse passado mais de uma vez o lápis em cada lugar. Então para isso eu vou criar uma zona de repetição ao redor de tudo isso aqui. Então repeat. Essa zona de repetição eu vou dar um join geometry, que é juntar a geometria. Então fazendo isso aqui, ele vai começar pegando aqui a entrada, que não tem nada, então não acontece nada aqui, e vai juntar com o contorno, que depois vai aqui para a saída, e quando ele repetir uma segunda vez, isso aqui volta para cá, e agora aqui já tem a informação do contorno, e vai juntar com o contorno de novo. Então aqui vão ficar dois contornos, e daí aqui vai ter dois contornos também, volta para cá na terceira repetição, junta de novo, fica com 13, e vai fazendo isso quantas vezes eu quiser. Isso vai duplicando os contornos várias vezes. Só que não dá pra perceber nada porque de novo tá um por cima do outro. Então aqui nesse W eu vou adicionar um nodo de matemática, pode ser até um nodo de matemática de valor inteiro, e somar com essa interação aqui, que é o número das vezes que isso está se repetindo. E aqui essa saída aqui tem que ser conectada com essa saída. Esse join geometry vai ser conectado aqui no lugar dessa entrada. Esse set position vai aqui. Agora no final é só converter a malha para um grease pencil. Adicionar um material. E diminuir aqui que está muito grosso. Então, Start Curve Radius, que é definir o raio da curva. Diminuir isso aqui bastante. O mínimo aqui, que é 0, ainda está demais. Então, posso selecionar todos os objetos e escalonar todos eles. Porque daí, quando escalono os objetos, as linhas não são escalonadas. A espessura delas, o raio delas. Então aqui, ó, posso... Ó, saindo da câmera eu tô fazendo isso aqui. E sempre usando aqui como centro o cursor 3D no centro da cena. Aqui. Ou aqui. Isso aqui eu acho que tá muito forte esse efeito aqui. Eu vou diminuir a escala. Talvez 25. Aumentar bastante aqui essa escala e diminuir aqui bastante também. Aumentar aqui a quantidade de novo. É que pode diminuir a opacidade para parecer um pouco mais um lápis de grafite. Eu ainda quero criar um efeito de como se o objeto estivesse tendo algumas ondulações e se mexendo um pouco, como se o desenhista estivesse desenhando algumas partes um pouco tortas a cada frame novo. Então, para fazer isso, eu vou selecionar algum objeto e criar um novo Geometry Nodes nele. Fazer a mesma coisa que eu fiz com o contorno, dar um Set Position, Noise Texture, adicionar uma matemática vetorial aqui para subtrair aquele 0.5, escalonar para diminuir a influência, aumentar a escala. E vou botar para em cada frame essa quarta dimensão ser diferente. Selecionar todos e dar um Link Modifiers. Só que eu quero que eles só façam isso de poucos em poucos frames, como se tivesse meio travado assim, uma animação com FPS baixo. Então aqui eu vou dividir o número de frames por tipo 13, acho que fica bom. E arredondar esse valor. Então aqui tá, por exemplo, 106. No próximo frame continua 106. Só no terceiro frame que vai mudar para 107.
Olha o efeito que fica, bem de desenho. Agora só falta a textura. Então, Shader Editor. Selecionar algum dos objetos aqui. Não contorno, o objeto. Vou mudar para um Diffuse Shader aqui. É um shader que só tem cor e rugosidade, eu não preciso de um Principal BSDF inteiro só para fazer esse efeito. Agora um shader to RGB para converter esse shader em cores. E agora um Color Ramp para selecionar essas cores. Vou mudar para o modo renderizado e pegar aqui uma lâmpada. E aumentar o fundo. Dá um shade smooth aqui. Vou dar aqui para uma cor um pouco mais clara e amarelada. Agora eu só preciso linkar os materiais dele. Eu ainda vou criar um ruído aqui nessa parte pra dar a impressão de que não é uma coisa tão cartoon, que é uma coisa que foi feita com um pincel ou um lápis que depois esfregou o dedo pra ficar um pouco borrado. Então, pra isso eu vou vir aqui multiplicar esse valor por uma textura de ruído. Aumentar a rugosidade, os detalhes e um pouco da distorção. Agora já fica com esse efeito aqui. Posso botar um Color Ramp para controlar melhor. Aqui também vou dar um Map Range aqui. Adicionar um Map Range. Assim eu consigo fazer o correspondente ao preto nessa cor aqui não ficar 100% preto. E o branco não ficar 100% branco, então eu vou ter um pouco de efeito em todas as áreas. Porque a multiplicação por zero daí não vai dar zero, vai dar algum outro valor que é maior que zero, porque agora o mínimo vai ser 0.2 e o máximo 0.9, então não vai ter esses problemas com essa multiplicação. Agora a gente precisa tirar todos essas marcações. Então vou aqui no Masking abrir o clip, criar uma nova máscara e começar a marcar esses pontos aqui. Vou trazer o cursor para cá com Shift botão direito, Shift A, Circle, selecionar aqui a área que eu quero apagar, Shift pressionado clico no Tracker e Ctrl P para criar um parentesco para agora ele ficar seguindo esse track. Agora é só duplicar com Shift D e fazer a mesma coisa para todos os outros. Agora só venho aqui no Compositing. Eu posso apagar isso aqui que eu não vou usar. Até apagar esse background aqui, não vou usar isso. Vou importar a máscara aqui, que eu criei. Duplicar esse alpha over e eu vou agora misturar essa imagem com ela própria, só que com um blur. Pra desfocar ele um pouco. Pouco não, bastante, o suficiente para as marcas sumirem. E agora aqui no fator eu vou pegar a máscara que eu criei e também dar um blur nela aqui. E dilatar aqui também um pouco para ela deixar ela um pouco maior. Ainda dá pra ver que tá mais escuro. Eu posso ainda botar um Translate aqui pra mover toda a imagem um pouco pro lado. Daí vai pegar a parte do papel. Mover um pouco pra baixo também. Um pouco pra baixo.
Agora é só juntar os dois aqui, a minha cena com a gravação do papel sem os tracks. Apertar F12 para renderizar. Só que antes, uma coisa importante aqui é tirar o chão, que eu não vou usar, e deixar o fundo transparente, não ficar um fundo branco no resultado final. Só que aqui tá bem diferente a textura do papel, então dá pra ajustar isso vindo selecionando aqui para pegar a textura. A gente selecionar a câmera e aumentar a opacidade. E aqui pegar a mesma cor do papel. Aqui também, só que mais escuro. Se tu quiser adicionar sombras aqui, vai precisar fazer duas cenas, daí uma outra para sombras, que nem aquela que eu deletei do background, e renderizar uma delas com Eevee para conseguir aqui para conseguir renderizar esses contornos que só renderizam em Eevee. E em Cycles vai ter que renderizar as sombras, porque elas só no Cycles aqui na Visibility daria para selecionar o chão e ativar a opção Shadow Capture, que daí captura as sombras. Então assim ficou o resultado final, espero que tenham gostado. Se puderem deixar o like e se inscrever no canal. E é isso, tchau.